Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Antes de nós começarmos a palestra, eu tenho só alguns avisinhos para dar. O principal deles é a respeito da cesta básica que nós temos. Nós temos 60 famílias cadastradas e a gente fornece, então, 60 cestas básicas por mês a essas famílias. Mais uma vez, né, aqueles que puderem colaborar com produtos não perecíveis, arroz, feijão, leite, sal, açúcar, macarrão, óleo, café, nós ficaríamos imensamente gratos. E quem também quiser colaborar, vindo, essa distribuição é feita no segundo sábado de cada mês, às 10 horas da manhã, né, do sábado. Aí, se alguém quiser se interessar, vir conhecer o trabalho, ajudar, também vai ser bem-vindo. É um trabalho interessante, se alguém puder conhecer também, é um trabalho bonito. E também temos os lanches, né, que são distribuídos a cada 15 dias, né? A cada 15 dias, aos sábados, no final da tarde. Também quem quiser colaborar com alimentos para esse lanche. E o que eles pedem para o lanche? E também, se alguém quiser trabalhar, é um trabalho também bastante interessante. O pessoal vai distribuir esses lanches para o pessoal carente, que fica aqui no metrô, né? Então, se alguém quiser participar do trabalho, também é um trabalho muito interessante de estar se participando, tá? Bom, a palestra de hoje chama-se Na Exaltação do Trabalho, tá? De Emmanuel. Foi escrita por Chico Xavier, psicografia de Chico, e o autor espiritual é Emmanuel. O livro é o Livro da Esperança. Eu tenho mais um avisinho assim, aqui que eu esqueci, que é o convite ao baile dos anos 60. Esse baile vai ser na Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia, deixa eu ver aqui, dia 23 de maio, a partir das 20h30. E esse baile vai ser um baile beneficente em prol da Casa Tia Marli, que é uma creche. Então, se alguém se interessar... Vai vender o convite aqui? Aí poderia estar procurando a Sandra ou a Cida no domingo, para quem tiver interesse em adquirir os convites. É R$30 o ingresso, tá? Para quem se interessar. Então, vai ser no dia 23 de maio, às 20h30, baile dos anos 60. É beneficente, em prol da Casa Tia Marli. Bom, vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje. Vamos, então, nesse momento, cerrando os nossos olhos físicos. Vamos deixar lá fora todas as nossas preocupações, os nossos problemas. Vamos, nesses instantes em que estivermos aqui, procurar serenar os nossos corações. Para que nós possamos apreender melhor as palavras que ouvirmos. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que já estão aqui muito antes de nós chegarmos, preparando o ambiente para que ele se torne um ambiente agradável, cheio de paz, de amor, onde nós possamos sentir essa energia boa. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, nosso Mestre querido, e vamos pedir a Ele que ilumine nossas mentes e nossos corações,
para mais uma vez podermos aprender um pouquinho mais, através das palavras que nos foram enviadas pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja. A palestra de hoje vai ser feita pelo Caetano. Boa sorte. Obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta casa de caridade que nos recebe com tanto carinho. E vamos aproveitar ao máximo para aprendermos, né? E também absorver as energias novas que aqui certamente estão sendo dispensadas a todos aqueles que vieram buscar. Hoje, Emmanuel novamente em pauta, um texto também psicografado pelo Chico, e é sobre o trabalho. Então, hoje é trabalho duro. Então, nós temos que aprender muito sobre o que a doutrina entende como trabalho, qual é a concepção de trabalho na doutrina espírita. Vamos tentar entender isso hoje bem, lendo o Livro dos Espíritos, né? Claro, porque lá está no capítulo 3 a lei do trabalho. Então, nós vamos trabalhar duro e nós vamos dar uma corridinha, ver se a gente consegue dar conta de todo esse estudo, tá bom? Muito bem, vamos começar com o Emmanuel, que Emmanuel sempre, né, poesia pura, vamos aliviar os nossos corações. E Emmanuel tem um texto que ele puxou lá de uma citação de Marcos, no capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte, que é uma fala de Jesus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Complementando essa mesma passagem do Evangelho, vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de um amigo nosso, um espírito amigo, a seguinte citação, está no capítulo 18, no item 15. Ânimo, trabalhadores! Tomai vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Pura poesia, né, gente? Que bonito. Aí vem Emmanuel. Vamos ao texto de Emmanuel. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente alguma das calamidades da inércia no plano da natureza. Então ele vai ressaltar a inércia. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto, e em seguida passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres, necessários à inteligência na terra, e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir, e com o decurso do tempo incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento, e faz-se pouco a pouco a moradia da traça que a destrói. O alimento, indefinidamente guardado sem proveito, deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Olha que bonito. Trabalho é o infatigável descobridor.
transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da alma, da própria alma, à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Bonito, né? Muito bem, depois dessa poesia toda, em que Emmanuel, eu acho que resume para nós e chama-nos à reflexão sobre a necessidade do trabalho, que nós já discutimos aqui umas vezes, né? Nas palestras, está sempre subjacente essa questão e a necessidade do trabalho constante. Nós já falamos sobre isso, né? Que nós viemos para nossas experiências no plano físico para exercitar, para nos exercitarmos, né? Para agir, porque o universo é movimento, nada está em inércia no universo, tudo está em movimento, não é isso? Muito bem, e tentando então entender um pouco mais da lei do trabalho, nós vamos agora ao Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3, e vamos ler esses, como é curto, vamos ler, vamos estudar e entender como o Espiritismo encara a lei do trabalho para nós outros, né? Como nos ensina sobre uma outra ótica a questão do trabalho, que para muitos no nosso plano é um martírio, né? É um sofrimento atroz, reclama, né? Que tem que trabalhar todo dia, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que cuidar disso, que tem que cuidar daquilo, né? E vamos então ver se a gente modifica um pouco essa nossa ótica, porque muitas vezes nós também caímos nessa coisa de reclamar do trabalho, não é isso? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos aprender agora. Lei do trabalho. Necessidade do trabalho é o título. É a pergunta 674, e ele começa assim, Kardec perguntando: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Quer dizer, é natural? Eles respondem: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então colocou com a necessidade e falou: olha, o homem às vezes se sente e reclama que trabalha demais, mas não é uma lei natural, é a sociedade que impõe, né, para ele uma carga maior de trabalho para atender aí as necessidades e prazeres que ele coloca para si mesmo. A civilização nos coloca algumas coisas, né? Isso é visível, né? Quem de nós aqui não acha que tem que ter tudo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente corre atrás daquilo, corre atrás, tem que trabalhar mais, tem que ganhar mais, não é isso? A gente fica naquela loucura, atrás de tudo que a gente acha que precisa, não é isso? Nós precisamos. E aí nós trabalhamos muito. Mas o trabalho é uma lei. 675. Só devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? Olha aqui, que pergunta importante de Kardec. Só devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? Isso que nós estamos acostumados, o nosso trabalho profissional, o nosso trabalho aqui. Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha só. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Olha a palavra, é imposto ao homem. É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então ele já dividiu aí, né? O corpo trabalha, mas o espírito também trabalha. E não há só trabalho físico, há um trabalho também intelectual. Vamos lembrar, toda ocupação útil é trabalho. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Uma pergunta pertinente também, né? Por que os animais e não os homens? Que é o animal top na sequência aí, em nosso mundo.
Aí ele responde: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem, trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Olha, Kardec fez a pergunta como todos nós faríamos: poxa, os animais têm tudo, os reinos inferiores têm tudo, por que o homem tem que cavar a sua subsistência? Aí ele diz: não, tudo trabalha, tudo sem o saber, como eles são irracionais, né? Nós sabemos que o animal, o vegetal, os minerais são irracionais, mas eles, sem o saber, eles concorrem para a harmonia da natureza. Isso basta a gente verificar os reinos da natureza, né? A gente vê ali visivelmente um trabalho sendo executado, não é isso? Então, bem respondido pelo irmão espiritual, não é isso? Que sabedoria, né? Que coisa harmoniosa, né? Quer dizer, nada se perde, tudo é trabalho na natureza. Embora a gente às vezes não nem perceba nessa nossa correria, né? A gente não presta atenção, né? Nos mundos, aí ele continua perguntando: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Está vendo? Tudo é relativo. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Isso também é outra verdade, né, gente? Quem consegue passar essa vida toda sem fazer nada? Niente. Quem? Sem chegar a atingir um certo momento, uma certa vazio, cansaço daquele ócio infinito. Né? Quem que? Então está aqui. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Quer dizer, além de estar estagnado, parado, não pensando em nada, não fazendo nada, não exercitando o corpo, né? Não exercitando a mente, não contribuindo para nada, sendo um parasita da sociedade, porque alguém teria que sustentá-lo, fazer tudo para ele, né? Né? Mas chegaria um momento que ele se sentiria ele mesmo incomodado com essa situação. Porque isso é contra a natureza humana até. Né? Contra a natureza cósmica. Próxima pergunta: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Uma pergunta bastante boa também, não é isso? Aquele que tem o suficiente, é rico demais, já nasceu em berço de ouro, está livre do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Olha que interessante a resposta. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento de lhe der maior lazer para fazer o bem. Olha só. Então, aquilo que ele julga ser seu, que ele pode fazer daquele de recurso que ele bem entender, ele tem que entender que não é dele. É um empréstimo. E aquilo ele tem que transformar em riquezas, em oportunidades. Ele tem que também que movimentar aquela riqueza. Como disse bem Emmanuel aqui no texto, tudo que para tem prejuízo. O dinheiro também parado, a gente sabe que a função do dinheiro é movimentar.
a economia, as ciências, financiar todos esses conhecimento também, não é isso? Então, quem já nasceu rico tem a obrigação, mais que quem é pobre, de ajudar, de colaborar, né, também no incentivo, no progresso das artes, das ciências. Né? Próxima pergunta. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Cuja existência é inútil? Pergunta. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil. Olha só. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, ou por conta própria, por vontade própria inútil. Porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Olha que interessante. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Então, o que tem alguma limitação, é claro, ele tem suas limitações. Então, ele está obrigado a contribuir com a sociedade no limite das suas limitações. Mas aquele que é voluntariamente inútil, esse realmente vai ter que realmente prestar contas, né, do seu ócio voluntário um dia para as leis cósmicas. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Outra pergunta fundamental. Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. E aqui coloca uma criticazinha no final da pergunta. Que, lamentavelmente, ele vê essa falta de solidariedade entre no seio das próprias famílias, que deviam se auxiliar. Que dirá no seio da sociedade, então, como um todo. Muito bem, vamos fechar por aqui, porque aí daqui a pouco ele vai limite do trabalho e o repouso, que também tem, quem tiver interesse, recomendo, vá lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3 do trabalho, dê uma lidinha completa nisso aqui. Então, meus irmãos, vocês percebem que os irmãos aqui são categóricos, né? A necessidade do trabalho, que existe o trabalho material, mas também tem o intelectual, que o Espírito precisa dos dois, o intelectual para ele, espírito, se desenvolver e alcançar cada vez mais conhecimento e mais sabedoria, mais luz, mais capacidade. E para o corpo, porque ele está usando um corpo enquanto encarnado. O trabalho para o corpo é exercício, é saúde, é vitalidade, não é? Todo o corpo parado, ele que acontece o quê? Começa a enrijecer, não é isso? Começa a travar. Os nossos irmãos hoje estão aí incentivando, até os nossos irmãos da terceira idade, né? Os nossos irmãos que fazerem o quê? Se exercitarem, atividade, não é isso? Para manterem o corpo em atividade, ou seja, o espírito ter ainda uma estabilidade, uma coisa, um veículo de manifestação saudável e confortável. Porque não é nada confortável para nós estarmos num corpo que está todo travado, não é isso? Não deve ser, né? Acontece quando a gente está doente, não é isso? A gente não se sente meio, quando está doente, a gente não fica ansioso para melhorar, para a gente voltar logo à vida, andar. A Sandrinha sabe disso, quando trava a coluna, né, Sandrinha? Que você fica impossibilitada de cuidar de tudo, inclusive de pegar a netinha, né, que é uma coisa mais... Então tá aí, meus irmãos. Vamos terminar aqui com um encerramento de Kardec que eu achei assim fundamental para a gente encerrar essa lição, a gente fechar esses conceitos todos. Isso é Kardec escrevendo agora. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Né? Isso é uma realidade nossa, não é isso? Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. E é verdade. É verdade, né? Vemos as pessoas pedindo emprego, oportunidade de trabalho. Né? Por quê? Porque ele obedece uma lei interna, ele precisa se desenvolver. Né? A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências. E durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação.
Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas é que consiste na arte de formar caráteres. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Kardec é um educador, ele mais que ninguém sabia disso. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? É uma pergunta. Não, né? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo sábios os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis, as crises. É isso? A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. A desordem e a imprevidência. Né? E a gente sabe que quanto menos educação, por ignorância, há mais imprevidência. Não é isso? Aí Kardec fecha aqui, ele fechou isso, gente, há mais de 150 anos. E por incrível que pareça, isso continua atualíssimo, não é verdade? Nós continuamos ainda com esses mesmos problemas, né? De equilibrar a questão da escassez, de criar oportunidade para todos, não é isso? Não foi à toa que surgiram teorias, né? Tipo a marxista, tentando resolver isso, né? O pessoal, os ingleses também, com a Revolução Industrial, né, com o socialismo utópico, e por aí vai. Tantas outras teorias. Então, o homem tem se preocupado com isso. Como espírito, e como ser pensante, ele tem se preocupado com isso. Ele vem se preocupando, e principalmente os espíritos de escola. Manda os seus emissários, né, no meio da sociedade, para discutir isso, para procurar avanços nessa questão. Que nós temos que equilibrar, não é verdade? Cabe a nós equilibrar. Não podemos esperar que tudo caia do céu, não é verdade? Então está aí a necessidade. Então já chegamos e vimos que o Espiritismo, ele vê o trabalho como uma tarefa e como uma atividade fundamental para a nossa evolução. Então, e é uma lei natural. Não queiramos fugir dela. É por isso que o Espiritismo nos convida tanto ao trabalho, como remédio eficaz para os nossos males. Mas não coloca aqui, né? Quanto aos nossos queixumes, né? As reclamações insistentes, né? Se nós nos dedicarmos ao trabalho, alguma tarefa útil, seja ela física ou intelectual, nós vamos nos esquecer um pouco de reclamar incessantemente. E tem um ditado que diz, né, que cabeça vazia é oficina, não é isso? Dos nossos amigos, que não nos querem. Dos amigos que realmente não querem a evolução humana. Porque tem os nossos amigos de escola, os nossos irmãos da luz, que querem que a humanidade progrida e caminhe. Do outro lado, nós temos outros nossos irmãos que querem o contrário. Por quê? Porque eles se comprazem nesse ócio. Eles se deliciam com esse não fazer nada de útil a ninguém. Então não se sentem bem quando veem realmente uma parcela considerável da humanidade progredindo, caminhando, e eles ficando para trás, na ignorância, na revolta, na rebeldia. Não é verdade? E nós não. Nós, através do trabalho incessante, fugindo justamente disso, da rebeldia, né? Fugindo do ócio, né? Procurando ser útil a cada instante. Porque Emmanuel fala aqui, onde estiveres, não é isso que ele falou? Onde quer que estejas, onde estiveres, está aqui, ele colocou. Para a gente, olha, onde estiver, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. E ele frisa, bem eterno, porque só o bem é eterno, não é verdade? A gente sabe que o mal é temporário. Ele é a ausência do bem. O que existe é o bem, não é isso?
Muito bem colocado. E nesses 5 minutinhos que nos restam, para a gente fechar, nós vamos buscar aqui no nosso querido, no relato do André Luiz no Nosso Lar, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já leu esse clássico da literatura espírita, a importância do trabalho. Assim, vamos ver isso, né, movimentando. Vocês lembram que o André, ele chegou às portas do Nosso Lar, depois de passar uma temporada nas zonas inferiores, pelas mãos do Clarencio, não é isso? E foi recebido depois um tempo que ele se abençoou, se curou, tal, que ele estava de pé, caminhando, passeando pela cidade, vendo as novidades. Ele foi amparado por Lísias. Lísias era o enfermeiro dele, não é isso? E o Lísias o convidou para ir à casa onde eles habitavam. E lá ele encontrou Laura, que era mãe de Lísias, não é isso? Rapidamente, né? Recapitulando rapidamente. E ele, batendo um papo com Laura, ele perguntou para ela como era a questão de aquisição, né? Aquela casa, como é que era, né? Como é que ela tinha aquela casa? Ela falou assim, aí vamos ver o que Laura fala para ele. E vamos ver que tem tudo a ver com o trabalho. Tal como se dá na Terra, eles estão em Nosso Lar, que é uma cidade no plano espiritual, uma zona de transição, né? Uma cidade que, segundo as informações dos nossos irmãos, para quem não sabe, fica logo acima do Rio de Janeiro, né? Uma cidade que hoje já está abrigando quase 10 milhões de habitantes, também como a nossa grande São Paulo, né? Já tem lá, segundo notícias, quase 10 milhões de espíritos, né, nessa cidade. Então, portanto, uma São Paulo, no plano astral, nas zonas de transição. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Olha como ela comenta, é relativa, porque aqui também é relativo. Nós não temos propriedade de nada, não é verdade? Nós usufruímos. Nós é que nos iludimos achando que nós somos proprietários, né? Lavramos em cartório, escritura e tudo mais, e brigamos depois nos inventários e nas separações, então nem se fala. É impressionante, não é verdade? É um pandemônio. Então, tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. E aí vem o famoso bônus horas, né? O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós à custa de esforço e dedicação. Aqui que eu queria frisar. Conquistados, né? Obtidos por nós à custa de esforço e dedicação. Olha só, aqui que eu queria frisar esse ponto. E mais adiante, ela continuando, ela diz que, como ela chegou, ela contou a história para o André, que ela teve muito problema com as filhas, o marido havia desencarnado antes dela, e que ela teve que lutar muito na Terra para criar as filhas e tal. E ela diz, compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Olha que lindo, está vendo? Aqui a gente estava falando do trabalho. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Olha aqui um conceito, né? Quer dizer, o trabalho também é uma defesa da alma, né? Aquele que se entrega ao trabalho, realmente ele está focado, ele está centrado, ele não tem tempo para ficar preocupado com a vida do vizinho, com a vida do outro, não é verdade? Preocupado com o que o outro está vestindo, nada, ele está fazendo o trabalho dele. E ele está dando o seu melhor ali. Mais à frente, lá no capítulo do Bônus Hora, Laura ainda conversando com o André, porque o André era muito curioso também, né? O André queria saber de tudo. Ele quer saber como é que funcionava, tudo, poxa, e aí, como é que é isso, né? Então, ela falou assim, num trecho, os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Então, quem tem bônus intercede por um outro, né? Nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores. Peraí, que eu me perdi. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas, trabalhadoras, conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Olha aí, olha que lindo. Se você não quer nada lá na zona de transição, tudo bem, você tem sempre alguém que intercede por você, você fica lá usufruindo. Mas fazendo o quê? Só usufruindo. Os operosos não, olha só, eles progridem, eles aprendem.
eles ganham o direito de ter acesso aos cursos de aprimoramento espiritual nos planos onde eles estão. Está vendo? Enquanto quem quiser ficar, pode ficar lá, né? Também, né? Pode descansar um pouco mais, é isso? Ele fala, não, já que eu morri, eu vou descansar. A morte não é descanso, então quem não quer saber de trabalho. Mas não é bem assim. Mais à frente, um outro capítulo, André, então, ouviu todas essas ponderações e ele pediu para o Clarencio a oportunidade de trabalhar, que ele já estava fortinho, estava se sentindo já bonzinho, queria trabalhar. Falou, poxa, eu também quero dar um trabalho, trabalhei na terra e tal. Aí ele foi ter com um outro instrutor uma oportunidade de serviço. Que deram para ele a oportunidade de serviço. Só que André pensava que como ele era médico, né, ele ia, né, compor uma equipe médica. Não. Ele está precisando em outro canto de trabalhador. Já queria a Sandrinha aqui, você entendeu? Precisamos ver. Mas aí André, né, aceitou e tudo, ele foi trabalhar ali. Porque nessa época, ele relata aqui, estava começando a Segunda Guerra Mundial. Então estava vendo os primeiros embates da Segunda Guerra Mundial e a chegada de espíritos encarnados ao nosso lado estava sendo muito intensa, né? E precisava de muita atividade. Então ele viu aquela correria geral, ele mesmo se ofereceu para ajudar na enfermagem. Aí ele comentou, no fim do capítulo, o serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Olha que lindo, está vendo? Isso serve para nós, é um exemplo. Estou buscando um exemplo lá desse aqui para a gente, né, trazer. E aqui encerramos com André. Vocês verem a importância do trabalho. E aí vamos buscar um outro exemplo muito importante também, que é de um outro desencarnado ilustre, que é o Santos Dumont, que ele só começou realmente a sair da sua obsessão astral, né, após ele também se incorporar aos grupos socorristas que iam prestar socorro na crosta, aqui na Terra, na crosta, também com os desencarnados na Segunda Guerra Mundial, dando assistência. Aí ele encontrou forças, ele encontrou energias novas para sair daquela, como que ele estava com obsessão, não é com obsessão, ele estava com a depressão profunda astral já, não é isso? Então, gente, vocês vejam a importância do trabalho. E se vocês lerem aqui o nosso lar, vocês vão ver o relato de espíritos que estavam lá, nessa época que André estava, em que eles estão se preparando para voltar para a Terra, para continuarem suas experiências, seus resgates. E aqueles bônus horas, aqueles pagamentos extras que eles tinham lá acumulados, lhes seriam úteis também como créditos em seus trabalhos aqui no planeta. E, com certeza, todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui também são créditos por nossos trabalhos que, porventura, vamos realizar no planos astrais. Então, meus queridos, resumo da ópera. Vale a pena trabalhar. E nós precisamos trabalhar, porque nós somos espíritos. Precisamos desenvolver nossa inteligência, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de produzir. E temos um corpo que precisamos exercitar, senão a doença rói, come, como traças na roupa sem uso. Perfeito? Como alertou Emmanuel. Senão ele enferruja como uma enxada que fica de pezinho na parede. Senão ele se enche de bactérias e vírus, como a água que fica estagnada. Meus queridos, é isso. Porque quando a gente se põe a trabalhar, a gente respira. E respirar é fundamental para nós. Porque nós absorvemos alimento astral, fantástico, não só oxigênio, mas alimento astral, né? Que nos alimenta, que nos limpa, que nos mantém longe das bactérias, dos vírus e todo ataque, tudo quanto é larvas astrais. Perfeito, meus queridos? Então está aí o convite de Emmanuel para que nós peguemos nossos arados, peguemos as nossas charruas, vamos limpar os nossos corações. Fazer esse trabalho tão necessário, que é tirar de nós o homem velho, né? As tiriricas que se acumularam, as ferrugens, tudo aquilo que está acumulado. Vamos fazer esse trabalho com muita alegria, com muita alegria, não com tristeza, porque a gente sabe que o trabalho vale a pena e que o trabalho vai se transformar em luz, em esclarecimento, em amizades cada vez mais valiosas nos planos superiores da vida. É isso que Emmanuel nos diz hoje. E nós? Emmanuel, né? Coisa? Trabalho, trabalho, trabalho. E ninguém exemplificou tão bem isso como o nosso querido Chico, que trabalhou desde, né, quando tem a idade até a hora que
Deus lhe determinou. Então, meus queridos, fica aí o convite. Bom trabalho para todos, que todos realmente abracem as tarefas que lhes são afins, e se puderem trabalhar na caridade, beleza, porque vocês estão fazendo uma poupança para vós mesmos, tá bom? Que Jesus continue em nossos corações e que Deus ilumine nossos esforços de renovação, que assim seja. Bom, agora nós temos alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação. Quem vai ser o primeiro? A Sandra ou a Matilde? Falinha. Então, Caetano, a gente está perto do Dia do Trabalho, né? Homenagem ao dia. É por isso que eu botei esse tema, né? Exatamente por causa disso. Eu fiz por causa disso. Então, a gente fala muito do trabalho. O que você pode nos falar a respeito dos sindicatos que fazem todo o trabalho para os trabalhadores? A gente está vendo aí hoje uma greve da construção civil e pararam ruas e é claro que é um direito que todo mundo tem, né? O que você pode nos falar? Desculpa, mas é só para a gente estar falando sobre o trabalho, sobre o Dia do Trabalho que está chegando aí. Então, dentro da visão espírita, todo espírito é livre, não é verdade? Deus nos criou livres e nós respondemos pelas nossas ações, não é isso? Não é esse caminho que a gente tem que obedecer essa base? Os sindicatos são organizações dos trabalhadores, são legítimas, né? E eles têm o direito de se organizarem e de colocarem essa organização a serviço da sociedade. Agora, é lógico, como são um grupo de seres, de espíritos, estão ali reunidos, com objetivos bem definidos. Eles podem, né, tanto fazer o X ou o Y, não é verdade? E nós esperamos que os sindicatos contribuam para que a manutenção da democracia no nosso país, dê seu direito, sim, também para reivindicar melhores condições de trabalho, porque a gente sabe que existe essa como ele mesmo colocou, né? Esse equilíbrio entre capital e trabalho não está resolvido no nosso mundo, que ainda é inferior, né? Mas os nossos irmãos, eu acredito que eles têm que caminhar nessa direção, no equilíbrio. Uma vez, numa palestra também, uma professora, falando sobre mais ou menos o mesmo tema, não é? Uma professora me perguntou se era lícito fazer greve. E na época estava havendo a greve dos professores e tal. O que nós respondemos? Quando todos os recursos de conversação foram esgotados, primeiro é preciso a conversação, o sindicato requerer, tudo isso, o respeito, foram recusados, não foram atendidos, então faz-se a greve para reivindicar aquilo que é direito do cidadão. Numa sociedade mais estabilizada, mais humana, não há necessidade de greve. Mas vocês percebem, no mundo todo está havendo esse tipo de atitude. Por quê? Porque não são respeitados os direitos do cidadão, do trabalhador. Não é? Então há que se reivindicar. E isso é lícito. Não é? Mas aí eu falei para ela assim, mas você já pensou, e os alunos que perdem essas aulas? E as indústrias, as fábricas que param? Não é melhor o proprietário, o dono, ter um acordo com os seus funcionários? Não seria muito mais inteligente? Tudo. O país para. Pois é, o nosso país que já sofre tanto, o nosso povo que sofre tanto, não é? E como é que fica tudo isso? Há que se pensar, não é? Sim, é o que ele está falando. A gente vai buscar o equilíbrio, não é verdade? Vamos buscar o equilíbrio. Um dia nós vamos nos entender. Vamos entender, com certeza. E com base no diálogo, né? E aí, é fundamental aquele conselho de Kardec, a educação, não é verdade? A educação, a moral, não é verdade? Então, tem tempo ainda? Não, só queria falar uma coisa. Eu acho que... Só para concluir isso aqui, só para fechar isso aqui um pouquinho, pode ser? Uhum. Que eu acho interessante, porque tem um rodapé no Livro dos Espíritos, porque eu fiquei com o Livro dos Espíritos aqui, tá? Porque tinha o socialismo que queria transformar um paraíso dos trabalhadores na Terra, tá ligado? Tá vendo? Então,
Exatamente. Então, qual é a opinião? Um mundo socialista de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Então, fechado. Desculpe. Não, eu só ia colocar aqui, quando ele fala a respeito de educação, eu entendo a educação mais moral do que a intelectual. Ele avisa isso. Porque a educação intelectual a gente tem muito por aí. E a educação moral é que falta. Por isso que você vai ver que quando você tiver educação moral, você vai ter o quê? Menos ganância, menos mesquinhez, menos orgulho. Porque o que leva o mundo... Sim, o que leva o mundo a se encontrar do jeito que está, o que leva a você ver o momento que o mundo vive agora de crises econômicas, é justamente a ganância, o orgulho, a prepotência, o egoísmo. Então, e essa educação fala muito de educação moral. Exatamente, ele coloca aqui, não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros. Ele acentua. Mas a que consiste na arte de formar caráteres. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então, ele deixou claríssimo, né? Grande mestre. E também falando do Santos Dumont, como ele colocou, mas Santos Dumont também só conseguiu sair da crise em que ele se encontrava de extrema depressão quando ele começou a trabalhar, mas em prol dos outros. Caridade. Ele não estava trabalhando para ele mesmo, ele estava trabalhando para os outros. Então, isso é muito importante. Principalmente nos momentos em que nos encontramos assim, deprimidos, não vendo sentido nas coisas. É trabalhar para os outros, é sair de si e se colocar para o outro, é trabalhar em função do outro. Foi aí que ele conseguiu sair da crise que ele se encontrava. Exatamente, exatamente. Porque há de já estar realizado ainda no plano espiritual. Exatamente. E esse é o trabalho que interessa, o trabalho em favor do próximo. André também foi servir nas enfermarias extensas de nosso lar, lá exatamente, naquelas enfermarias primárias que recebia o pessoal que vinha das zonas inferiores. Então é isso, é trabalho mesmo, é caridade pura ali, você entendeu? Sem rodeios. Na mais perfeita qualidade. Gente, que Jesus permaneça em todos, tá bom? Espero que tenha sido útil para todos. Vamos então agora, nesse instante, fazer as nossas vibrações em prol de todos aqueles que necessitam. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. E vamos pedir a Ele que leve seu amparo e sua proteção a todos que se encontram perdidos no caminho da vida, a todos que sofrem, a todos que estão desalentados, que estão deprimidos, a todos aqueles que precisam de amor, de carinho, de proteção, a todos que choram, a todos que lamentam, para que Jesus possa enxugar as lágrimas de todos os nossos irmãos que necessitam. Vamos também levar o nosso carinho, o nosso amor e pedir ao Pai que espalhe as suas bênçãos sobre a humanidade,
sobre aqueles que passam fome, sobre aqueles que não têm o trabalho para suprir as suas necessidades básicas, para que esses encontrem força, esperança, que encontrem dentro de si mesmos a razão para prosseguir. Que assim seja, Senhor. Nós vamos então agora aos passes. Todos aqueles que forem receber os passes podem ficar ali. Uhum.